Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, meu aluno, meu professor, meu companheiro de escola bíblica dominical. Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja agora derramada sobre a sua vida. Estamos começando mais um trimestre, das nossas lições bíblicas, usando o material da nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Estamos aí com o assunto, para se iniciar, o tabernáculo. O tabernáculo, símbolos da obra redentora de Jesus Cristo. Essa obra executada na cruz do Calvário e hoje anunciada pela igreja, não foi uma coisa assim que Deus inventou de última hora, uma coisa assim, e o homem pecou, e agora? Não, meu irmão. Deus é o nosso Deus, Senhor da história, ok? Ele tem pleno poder, pleno conhecimento sobre tudo e sobre todos, e nada escapa da sua maravilhosa atenção. Mas essa lição ela é comentada originalmente pelo pastor Elianai Cabral. De repente você está assim, irmão, há bem pouco tempo atrás eu estudei um assunto parecido com esse, é verdade. Falo sobre o serviço e adoração do servo de Deus, baseado no livro de Levíticos, tá certo? E reconheço que eu não trabalharia esse tema nessa hora, neste momento, daria mais um tempo, mas este é o assunto que temos, e eu tenho certeza de uma coisa: não existe espaço, não existe problema em conhecer mais um pouco, certo? E essa lição que vai se iniciar, ela tem aí 13 tópicos, 13 lições, em que a primeira, a lição que vamos tratar hoje, de maneira bem concisa, porque ela é uma introdução, tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Lição 2, os artesãos do tabernáculo. Lição 3, o altar do holocausto. A lição 4, a lição 3 é entrando no tabernáculo. Lição 5, a pia de bronze. Lição 6, as cortinas do tabernáculo. Lição 7, o lugar santo. Lição 8, o lugar santíssimo. A lição 9, a arca da aliança. A lição 10, os sacrifícios pacíficos, o sistema de sacrifícios. A lição 11, sacerdócio de Cristo. A lição 12, a nuvem de glória. E a lição 13, o sacerdócio celestial. E na lição de hoje, é uma lição introdutória, tabernáculo, um lugar da habitação de Deus, onde Deus iniciaria o seu projeto de reaproximação do ser humano, aproximação essa que foi rompida com o pecado e a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Então, desde aquele tempo, Deus vem vislumbrando o seu interesse em voltar a ter aquela comunhão com o homem, tá certo? E passa-se aí muito tempo, do Éden não temos uma contagem, mas só de que Deus prometeu a Abraão até o tabernáculo, passou-se aí brincando, uns 700 anos, tá certo? Pouco mais, pouco menos, se você levar em conta 430 anos de escravidão no Egito. Então, é mais ou menos isso aí. Eu não vou ficar fazendo continha aqui, porque não é esse o interesse. Em todo esse tempo, você vê Deus engenhando um meio de se aproximar do ser humano. E o tabernáculo é um meio onde Deus começa a desenhar, a vislumbrar essa aproximação. Não à toa, o versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, que é onde está baseado essa lição,
Vai dizer: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, a gente vai descobrir que tudo isso foi projetado por Deus, revelado por Deus, proporcionado por Deus, para que houvesse uma aproximação entre Deus e o ser humano, até então afastado de Deus pelo pecado. O Nossa Verdade diz o seguinte: o tabernáculo de Moisés foi protótipo, o primeiro tipo. Primeiro tipo. Protótipo é a primeira construção. Protótipo da Igreja de Cristo, no qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória, na qual hoje Deus habita na igreja. Hoje Deus habita na igreja. Eu quero chamar a sua atenção para este assunto, porque hoje a gente não vive mais na antiga aliança, irmão. Então tudo isso aí foi escrito, foi desenhado, apontando para Cristo, apontando para a igreja. Então pare de querer repetir festa levítica. Essas coisas não pertencem mais à igreja, não é mais para a nossa época. Por favor, vamos crescer. Vamos crescer. Porque tudo foi escrito para nosso ensino, como vai dizer o apóstolo Paulo. E apontando para Cristo, apontando para a igreja, apontando para uma real habitação de Deus no homem. Tá certo? Então, essa lição ela está baseada em Êxodo 25, do 1 ao 9, né? Onde lemos que nos versículos 1 até o versículo 7, Deus fala com Moisés sobre a construção, e Deus começa a dizer como vai ser feito isso, o meio, a razão através do qual, o porquê de tudo isso é dado só no versículo 8 e 9. Mas o importante é que você saiba de uma coisa: o tabernáculo ele vai mostrar uma parceria de Deus com o seu povo. E essa parceria ela é manifesta na questão: eu quero estar junto com o povo, eu vou desenhar tudo, eu vou explicar como é que é, e vocês vão fazer. Eu vou levantar pessoas capacitadas, como nós somos dois, mas no meio de vocês. Aí está a mão de obra que eu preciso, aí está o material que eu preciso, aí está a vossa participação. Tá certo? Então o tabernáculo foi construído para ser uma morada de Deus no meio do seu povo. Certo? Basicamente, porque Deus tinha esse anseio, Deus tinha prometido isso, tá certo? E agora começa a revelar o seu plano de salvação através do tabernáculo, que aponta para Cristo, que apresenta e inaugura a igreja, na qual ele diz que é o seu corpo. Então, nada que foi escrito por acaso, tá certo? Então o que acontece? O tabernáculo, aqui está uma opinião do Gunnar Ving aqui: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tendo testemunho, construiria uma morada sagrada erguida segundo o modelo celestial, segundo o modelo dado por Deus. Se lá no céu existe isso, na boa, irmãos, eu não sei, tá? Quem quiser especular, que especule, mas em que acrescenta isso? O importante é chegar lá, tá certo? A materialização da obra de Deus. Então Deus começa a manifestar, a mostrar como as coisas vão ser, tá certo? E Deus começa então a desenhar o seu plano. E nesse desenhar o seu plano, a gente volta à parceria. A oferta veio do povo, o tecido, a pedra, tudo aquilo que precisou para a construção, todo o material foi humano, não veio nada do céu, não veio nenhum adereço veio do céu, tá certo? E existe aí o nosso foco. Nós temos dificuldade hoje com um monte de pessoas, um monte de achólogos, né, as quais eu perdoo, mas eu me dou o direito de discordar, que reclama disso, reclama daquilo, mas a verdade é que o meio através do qual é oferta, oferta voluntária, oferta com alegria, oferta segundo a sua prosperidade, é oferta. Então, a oferta, ela é um meio de você participar efetivamente
na obra de Deus. Então existem 3 verdades bíblicas que você deve saber como ofertante. A primeira coisa, querido, é que a oferta foi um plano de Deus, tá? Não foi Moisés que inventou isso, foi Deus que instituiu isso. Segundo, o ato de ofertar é um ato voluntário. Ninguém pode e ninguém deve, ninguém tem poder para constranger você a ofertar, para obrigar você a ofertar. Mas se você realmente... Tem uma frase muito linda, ela é atribuída no área de missão, mas serve para tudo. Pode-se contribuir sem amar, mas é impossível amar e não contribuir. Então, contribua, oferte, abra o teu coração para Deus, porque tem a outra parte, né? A fidelidade ao Senhor em ofertas. Não digo nem só oferta de coisa, ofertar a tua vida, tá? A gente vai ver que teve homens que ofertaram a sua vida, deram lá si primeiro. Então, essa sua fidelidade a Deus, ela vai trazer bênção para a tua vida. Mas não se esqueça, o tabernáculo é o plano de Deus, mas a sua execução e construção é uma parceria entre você e Deus. Hoje, o trabalho de alcançar os confins da terra é uma parceria entre você e Deus, entre a igreja e Deus. E se você não quiser fazer a tua parte, Deus vai levantar outros. Aí você vai perder a chance de fazer parte dessa grande obra. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Deus revelou, Deus mostrou como seria, enfim, as suas medidas, o que teria. E nem Moisés, com todo o seu conhecimento adquirido no Egito, teve uma ideia dessa, tá? E não foi nem Moisés que construiu. Deus vai chamar pessoas capacitadas por ele para construir esse tabernáculo. Agora, era algo transitório, era algo rudimentar, era algo passageiro, era algo que figurava uma coisa melhor e maior no futuro. Mas tudo partiu de Deus, tudo proveio de Deus para o seu povo. Aí está aqui as medidas, não é isso? É composto pelo pátio, que a gente vai estudar em outras lições avante, não vou ficar aqui repetindo o que vai ser repetido depois. O altar do holocausto, a pia de bronze, a tenda do testemunho, o lugar santo, o lugar santíssimo, enfim, tudo isso para simbolizar, para tipificar uma relação que aconteceria mais tarde entre o Senhor e a igreja, entre a igreja e os povos. Então o que acontece? Existe aspecto tipológico, teológico, profético, missiológico, tudo isso no tabernáculo. E este é o assunto que vamos estudar a partir de agora, tá certo? Hoje eu não trouxe ainda, mas eu quero ver se eu arrumo um mapa, um meio, dá uma noção melhor de visibilidade dessas coisas para você. Mas uma coisa eu preciso dizer para você, para concluir, o que está lá na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Que de repente, irmão, para que eu vou estudar isso? Né? Eu também já perguntei algumas coisas, eu também já fui grosso a esse ponto. Mas o tabernáculo, como diz o apóstolo Paulo em relação a todo o Antigo Testamento, diz o seguinte: tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Algumas vezes bate o desespero, mas Deus quer que você e eu tenhamos esperança. Esperança. Tudo isso é para dar esperança e não desespero. Porque Deus começa a mostrar o seu plano
E as pessoas começam a entender que, na verdade, aquilo que Deus prometeu a Abraão, e até antes dele, começa agora a se materializar. E a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E agora Deus começa a manifestar o seu plano. Então o tabernáculo era uma imagem da igreja de Cristo no mundo. O tabernáculo representa isso, reflete isso. E eu não posso fugir disso. Então esta lição, ela teve como propósito resumido de introduzir o assunto. A gente vai falar pormenorizado sobre cada parte dessa aí no decorrer das demais lições. Mas uma coisa que eu tenho que deixar bem claro: o tabernáculo era um bem futuro. O tabernáculo apontava para o futuro. Então eu devo estudá-lo não olhando para o passado, mas olhando para frente, olhando para Cristo, olhando para a obra de Cristo, olhando para o sacrifício de Cristo, olhando para o ministério de Cristo na minha vida. Que Deus te abençoe. Eu quero te pedir a você que, se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, não nos deixe falar sozinho, entre em contato, reclame, dê sugestão, ofereça a sua ajuda, porque estamos aqui para trabalhar em parceria. No próximo lição, estaremos aqui falando dos artesãos do tabernáculo. São 2 homens que foram chamados por Deus para a construção do tabernáculo. Você, meu irmão, todo mundo é chamado para ofertar, para dar, para contribuir. Mas tem pessoas que Deus chama e capacita especificamente para a construção do tabernáculo. Deixando claro que cada um tem a sua utilidade, mas tem pessoas que vai ser trabalhado de maneira específica para uma obra específica. O tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Sem mais, que Deus te abençoe. Eu conto com o seu apoio, conto com a sua audiência, conto com a sua inscrição no canal e conto com você divulgando este trabalho. É o que te peço e te agradeço em nome do Senhor